Olá, boa tarde, tudo bem? Eu vou fazer esse vídeo aqui basicamente para mostrar um pouco de uma forma antiga do Java de a gente fazer os inserts e os selects. A gente usava uma biblioteca chamada JDBC, que é basicamente para você fazer tanto a conexão com o banco, inserir dados, dar select e fazer várias coisas no banco. Por exemplo, no próprio Java você consegue dar um create table. Você não precisa entrar lá no MySQL, dar um create table, colocar todas as cláusulas e depois você faz esse processo. Esse vídeo é basicamente para ajudar um colega meu, eu vejo que ele está se esforçando bastante para aprender Java e tô admirado com o esforço dele. Então eu vou dar uma mostrada aqui mais ou menos de como é uma forma profissional de fazer todo esse processo. Vamos lá. Bom, a primeira coisa aqui, ó. Vamos criar um projeto novo, new project, dá um, sei lá, o nome, sei lá, CRUD, que é basicamente os processos que você consegue fazer no banco de dados. Que eu vou salvar no desktop mesmo e vai ser um projeto Maven. Lembrando, Maven é um software que ele faz o download automático de dependências para você. Então, basicamente, tem mais aquele processo antigo de você, sei lá, no Git, pega o jar e joga dentro do seu projeto, da sua library. Você não precisa mais usar disso. No mercado, a gente só usa Maven, não tem como usar outro tipo de tecnologia. Então, eu vou criar um projeto, beleza. Outra coisa importante, como a gente vai fazer um CRUDzinho básico aqui, a gente precisa primeiro pegar o arquivo, o jar que faz a conexão com o banco, porque o MySQL é um software. Software precisam de APIs para se comunicarem. API é basicamente uma linguagem em comum que as diferentes tecnologias têm. Então, por exemplo, eu vou conectar com o banco de dados. Banco de dados, MySQL, é outra tecnologia. Então eu preciso de um software específico que faça essa conexão para mim. E aí que entra os jars e as bibliotecas. Então vamos lá. Como é que se constrói então, o projeto Maven? Basicamente o núcleo da aplicação é o pom.xml. Aqui que vai fazer, vai basicamente vai dar um select, vai buscar no Maven Architecture o jar e vai trazer para a nossa aplicação. Então vamos lá. Eu vou pegar aqui o meu jar que está no meu GitHub. Porque basicamente na empresa eu estou usando uma tecnologia muito antiga, eu estou usando a versão primitiva do MySQL. Então, basicamente eu vou precisar pegar aqui a mesma versão de MySQL Server que está instalado na minha máquina, senão não roda. Então eu vou aqui ó, com XML e vou pegar a mesma versão que eu uso para os projetos da empresa. Que aqui ó, essa que é a versão que eu uso. Só que, obviamente, quem for utilizar, pega a versão mais atualizada, que vai ter as melhores práticas. Então eu baixo aqui, vou lá no IntelliJ, aqui. Eu abro dependências. Beleza. Pronto, colei. Pronto, a dependência lá não está baixada. Eu tenho que falar para o IntelliJ, ó, vai procurar essa dependência e baixa para mim. Então eu clico aqui, ó, nesse íconezinho de sincar o projeto. Pronto, depois que tiver atualizado, você consegue ver aqui ó, no Project, Libraries External e aqui ó, já tem aqui todos os arquivos necessários para eu conectar com o banco de dados. Beleza, vamos fazer a conexão agora. Um bom padrão de projeto é o que? A gente está usando Java. Java é uma linguagem orientada a objetos, então o ideal é que você oriente a objetos. Vamos supor, o banco de dados, ele pode ser considerado um objeto, porque objetos tem o que? Tem atributos, ou seja, o banco ele tem o que? Ele tem host, ou seja, quem é que vai usar o banco. Ele tem senha, é um atributo. Ele tem host, ele tem, sei lá, root, ele tem um local de onde ele está armazenado. Se estiver na nuvem, na AWS, ele tem um caminho até o banco de dados. Então são atributos. Mas ele também, ele realiza ações, ou seja, métodos. Ele pega a conexão, ele dá insert no banco, ele dá select no banco. Ou seja, ele tem uma estrutura de um objeto. Então eu consigo aqui, por exemplo, vou criar um package aqui para o banco. br.com. Isso aqui é um bom padrão de projeto, tá? Você fazer a barra de URL ao contrário. Então, por exemplo, sei lá, empresa, ponto, e no final a gente recomenda, eu recomendo você basicamente colocar o nome do seu projeto, sei lá, CRUD.
Ou seja, eu tenho aqui o BR, domínio, Brasil, Conde Commercial, empresa de, o nome da sua empresa, sei lá, Freedom, YouTube, Google e o nome do projeto, beleza? Pronto, já tem um package aqui criado. Vamos agora criar um package que é onde vai ter a conexão com o banco de dados. Eu chamo de banco de dados mesmo, mas você pode dar o nome que você quiser, só a organização. Aí dentro do package banco de dados eu vou criar onde tem todos os tipos de conexão com o banco. Importante, só que não é convenção, tá? Você pode criar do nome que você quiser. Eu chamo assim porque eu acho mais fácil de se localizar. Então vamos lá. Banco de dados. Banco de dados tem atributos. Vamos começar com o primeiro. A primeira eu vou chamar de final, ou seja, ele não vai mudar ao longo do tempo. Final é uma string, ou seja, um texto. E uma coisa que a gente tem que dizer é o caminho, ou seja, onde ele está localizado. Ou seja, a URL vai ser tal. Pronto. Outro atributo importante. Depois de URL, a gente tem também o usuário, ou seja, quem usa o banco de dados, e a senha. Esses são os atributos obrigatórios que você tem que chamar no método. Ou seja, tem chama de user e password. Pronto. Aí assim que você instalou o SQL Server, o MySQL, já pede para você colocar essas informações. Por padrão, vamos lá, o JDBC ele usa esse caminho, ainda mais quando você vai trabalhar com máquina local, ou seja, servidor local. JDBC, beleza. Aí dois pontos. Qual plataforma que você está usando? No caso, eu que vou usar o MySQL. Beleza, dois pontos. Aí é uma estrutura de caminho. Quem aí já estudou URL sabe que o caminho é duas barras. Duas barras. Aonde que está? Eu estou aqui usando localmente, então é localhost. Ou há duas formas de você fazer isso. Você consegue tanto escrever localhost aqui, escreve localhost, vai dar no mesmo. Ou, se você preferir, o que eu normalmente faço na empresa é 127.0.0.1, que é localhost também. Barra e o banco que você vai usar. Eu vou usar o banco Pepper. Aqui o usuário, ou seja, quem vai usar o banco. Só tem um da minha, que é o root, que é o padrão que vem para todos os bancos, e só uma senha aqui. Pronto, já tem os atributos final já declarados. Uma coisa que eu gosto bastante de fazer é, em vez de toda hora eu ficar conectado no banco, eu gosto de criar um método que isola essa conexão. Então, por exemplo, eu vou criar um método aqui, ó, falando aqui, ele vai me retornar, porque eu vou chamar ele em outra classe, então ele vai me retornar um connection do Java SQL Connection, a biblioteca. Eu vou chamar de, sei lá, retorna conexão. Eu gosto de deixar os nomes bem específicos, porque você está trabalhando com software, ou seja, você não programa para o computador, você programa para outros desenvolvedores. Porque o programador, o computador, ele deixa qualquer coisa que você escrever e faça o mínimo de lógica. Então não faz sentido você programar orientado para o computador, você programar orientado a pessoas. Por isso que a gente usa a abordagem de objetos, porque objetos têm métodos e é fácil de você identificar. Então vamos lá, método retorna conexão. Ele não vai receber nada, porque eu já tenho os atributos declarados. Aí eu vou fazer a connection. Então primeiro é o class.forName, ou seja, onde está hospedada a minha biblioteca. Que eu vou dar até uma olhada aqui, porque hoje em dia isso não é mais necessário de colocar, só apenas em versões antigas. Então vou pegar aqui já, literalmente é isso aqui. Esse é o método que tem que, eu estou basicamente falando pro computador onde está a minha biblioteca, para ir lá e buscar os dados. Pronto, então, copiou, deixa eu colocar de novo. Mas importante, se você usa uma biblioteca acima do 7, do 8, você não precisa colocar essa informação, tá? Porque é literalmente para versões antigas do MySQL, por exemplo, da minha empresa. Pronto. Aqui pode dar erro, então tá pedindo aqui para colocar uma exception, uma exceção, aqui ó, classe não encontrada, se não existir. Beleza, eu vou criar conexão. Connection é uma variável, ou seja, um objeto. Eu posso dar o nome que eu quiser. Eu chamo normalmente
Para ficar mais fácil, eu chamo de C mesmo. C recebe driver ponto. Driver, não, é driver manager. Manager.getConnection. Aí eu passo os 3 atributos que são necessários. Que é basicamente a URL, ou seja, onde que o banco está hospedado, o user, ou seja, quem é que vai usar esse connection, e o password, que é assim. Que Java tem muito disso, onde métodos podem dar erro. Então ele pede que você trate eles. Então, por exemplo, aqui no getConnection está pedindo, ó, exceção não é pega, JavaScript exception. Por quê? Porque pode ser que o banco ele não exista. Está tentando fazer uma conexão com algo que não existe, então ele vai dar um erro. Então você tem que jogar uma exceção. Aqui, ó, pode ser que dá erro e eu já estou capturando aqui no método, então não preciso se preocupar. Aí o que eu faço? Eu retorno esse C. Tá vendo aqui? Então toda vez que eu for precisar de conexão com o banco de dados, eu não preciso ficar literalmente toda hora reescrevendo esse método 1000 vezes. Eu fiz o só uma vez e chamo ele depois. Então vamos fazer aqui um insert rapidinho. Não, vamos dar um select primeiro, que normalmente é o mais complexo. Vou chamar de, sei lá, faturamento. Faturamento, ele vai ter um método public, beleza, ele vai ser static, que eu não quero ficar instanciando objeto. Ele vai me retornar um double, que é o faturamento, e retorna faturamento. Pronto. Aí o que eu vou fazer? Eu vou primeiro criar a conexão com o banco. Ou seja, connection C recebe. O que ele recebe? Eu já criei o connection lá da outra classe, não preciso escrever de novo. Eu só instancio ele rapidinho aqui, ó, e o banco de dados, ponto, retorna a conexão, pronto. Em uma linha eu fiz todo aquele processo, fica bem mais. Aqui tem que, pode dar exceção também, então, pronto. Importante, da select a gente usa duas bibliotecas, a gente usa o statement e o result set. Então vamos lá declarar os dois. Statement, sei lá, eu normalmente chamo de ST, recebe, sei lá, num, porque depois eu dou valor para ela. E também o result set, eu chamo de ls equals null. Ou seja, eles vão começar valendo nada, só deixei declarado aqui para a organização. Vamos agora construir a query. String SQL recebe. Agora deixa eu ver aqui no banco, eu acho que eu deixei alguma coisa pronta aqui. Eu estava dando uma estudada de queries. Sei lá, select caixa. Pronto, aqui ó. Que isso aqui são os valores teoricamente que entraram na empresa. Vamos lá. Se eu, por exemplo, em algum momento no meu programa eu preciso pegar esses valores de entrada aqui e retornar lá no Java para fazer, sei lá, determinado cálculo, depois inserir de novo. Vamos lá. Uma boa prática que eu recomendo bastante é você fazer primeiro a query aqui no MySQL direto para você ver se ela faz sentido, se ela está trazendo o resultado que você espera, para depois você só copiar a query e joga lá no Java. Eu acho isso mais fácil e é muito melhor porque economiza muito tempo. Então vou voltar a query aqui. SQL, para retornar dados, o que eu quero? Eu quero a soma, beleza, eu vou chamar esse método aqui do MySQL. Eu quero a soma do que? Do valor entrada. Valor entrada. Essa é faturamento. De onde está vindo? Ele está vindo lá do fluxo de caixa-caixa. Pronto, vamos ver se esse método ele traz alguma coisa que faz sentido. Valor entrada. Escrevi errado. Aqui. Tá vendo aqui, ó? A gente está trabalhando com números, então aqui por padrão ele veio o float. Tem muitas casas desse, mas isso é horrível de ler, então eu vou usar outro método que é o round, que a gente usa bastante para cálculo, ainda mais que mexe com dinheiro. Round, ou seja, eu vou arredondar isso aqui para duas casas decimais. Pronto, já tenho o faturamento.
beleza, e é isso, faz sentido essa query. Então eu copio ela, como é mais fácil que eu sou, colo. Essa query ela existe, ela faz sentido. Tá. Bom, uma boa prática é deixar maiúsculo, tá? As informações de SQL, beleza. Agora eu vou fazer a query. Antes eu vou declarar um método aqui que vai receber esse valor para eu printar na tela depois. Double valor, recebe, sei lá, começa com 0. Agora a gente vai abrir o que a gente chama de try catch, ou seja, pode ser que deu algum erro na conexão com o banco, então é legal a gente capturar esse erro. Vou abrir o try, aí o que vai acontecer? O state, ou seja, essa query, o que ela vai receber? Lembrando que ela é nula ali em cima, tem que dar um valor para ela, senão vai dar null pointer exception. ST, ela vai receber o que? A minha conexão com o banco, ponto, crie conexão, beleza? Aí depois, preciso de pegar esses dados, então eu vou usar a classe RS, result set. Ela recebe o statement, ponto, execute query. Ou seja, eu vou chamar esse método aqui que vai executar a minha query que eu vou passar aqui. Ó. Pronto. Depois de você vê aqui ó, que o próprio IntelliJ, por isso que eu recomendo demais usar essa ideia, porque ela entende o que você está fazendo, sabe? Não é igual o NetBeans que fica toda hora dando erro e não te ajuda. Ela aqui ó, já pintou, deixou clarinho aqui, os azuis são os métodos SQL, os laranjas são as palavras-chave e brancos são as variáveis. Ela já pintou aqui para mim. Então, por exemplo, pensa, o que eu estou recebendo aqui? Eu estou recebendo apenas uma linha. Então, não há necessidade de usar um while, porque o while é enquanto tem. Eu sei que vai retornar só um. Então, o que eu uso quando só retorna um valor? Eu uso if. Se tiver alguma coisa, se rs.next, o que vai acontecer se tiver alguma coisa? Eu vou capturar esse valor. Então, o valor, que originalmente é 0, ele vai receber o valor fim do banco, ponto, get, double. Ou seja, estou pedindo para o banco me trazer um double, aí eu dou o nome da coluna que é faturamento. Pronto. Aí eu retorno esse valor. Pronto. Tá vendo que dá dando erro aqui porque faltou o catch. Se der erro eu tenho que capturar isso aqui. Então eu vou dar só um exception. E aqui eu pego a mensagem, get message. Pronto. Aqui eu já tenho um método que faz isso. Aí se eu vou criar um método meio aqui para chamar esse valor e vamos ver se a query dá certo. Vou criar um método meio aqui, beleza. Aí eu vou chamar o faturamento. Antes, eu estou retornando alguma coisa do banco de dados, então eu vou criar uma variável para armazenar e eu vou printar esse valor depois. Chamar de valor também recebe 0. Vamos lá, tem que chamar o faturamento. Lembrando que eu declarei como estático, ou seja, não preciso instanciar com o objeto da classe. Ponto, torna faturamento. Eu vou aqui jogar uma exception, beleza, valor, recebe isso aqui. Tá vendo? Deu certinho, tá dando erro. Agora, se eu printar isso aqui, deve vir a mesma coisa que a gente fez lá no banco de dados. Vamos ver se dá certo. Tem tudo para dar certo, mas é basicamente isso. Não tem muito como inventar, não. Basicamente você faz a query aqui no MySQL, deu certo, copia e cola no seu projeto. Aqui, certinho, o mesmo resultado do banco, ó, 125,98. Beleza, perfeito. Aí vamos supor que agora é aquilo que eu sempre comento. Basicamente tem... O que é o dia a dia de um desenvolvedor Java no backend? É basicamente ficar fazendo CRUD o dia inteiro. Ou seja, você insere informação no banco, você pega essa informação, você trata ela, sei lá, você acrescenta, diminui, e aí você dá insert de novo. E isso que é o ciclo natural de um programa Java. Então, aqui na classe faturamento eu vou criar um outro método que dessa vez dá um insert. Vou copiar toda essa estrutura aqui, sei lá, insere faturamento. Insere faturamento, acho que tem uma classe para usar. Eu vou criar uma tabela aqui onde eu vou inserir o dado. Test. O que essa tabela tem? Eu só vou inserir no faturamento, então vai ser uma tabela bem simples. Ela vai ter um ID, que é um int, e ela vai ser autocrement, ou seja, à medida que o usuário vai colocando informação, ele vai acrescentando automático. E vai ser chave primária. Primary key, beleza, e o valor.
valor, que vai ser um float. Pronto. Tabela criada. Se eu dar um select nas tabelas que eu criei, select, tudo, pronto, teste. Já consigo dar um insert nessa tabela, beleza. Vou criar um método aqui, vou apagar isso aqui tudo aqui. Pronto, eu só estou aqui pegando a conexão. Vamos dar um insert agora. String, SQL, recebe. Insert into, sei lá, teste. Aí eu vou colocar onde que eu quero inserir o valor e o values, que são valores. Aqui. Pronto, aqui. Já tem a query montada. Beleza, aí agora eu vou usar o prepared statement, que é outra classe, que é literalmente para você concatenar aqui, ó, direto na string. Então eu vou chamar ela prepared statement, ps, recebe, sei lá, pc.prepared statement. Beleza, aí eu passo a query, pronto. Aí agora eu vou colocar o valor, ps.set. O que eu vou passar? Vou passar um float ou um double, que é dinheiro, então eu vou passar um double primeiro elemento. O que eu vou passar? Eu vou passar aqui como parâmetro, eu vou inserir um valor, double valor, ou seja, isso aqui que eu vou inserir no banco. Pronto, aí ps.execute. Não é muito difícil, é literalmente ficar toda hora fazendo isso. Aí eu vou retornar aqui o valor que eu inseri no banco, beleza. Mas se eu vir no meio aqui, ó, tá vendo? O valor já eu dou select no banco, eu retorno. Agora eu vou inserir na outra tabela. Então, faturamento, ponto, insere faturamento, eu passo o valor. Pronto. Aí se eu executar isso aqui, já deve dar um insert certinho na tabela teste. Vamos ver se dá certo. Vamos ver se tem alguma exception no Java. Deu algum exception, deixa eu ver o que pode ser. Deu erro de sintaxe. Então esse vai double, beleza, deixa eu ver como é que tá formatado aqui. Tá, deixa eu dar um describe test. Tá, float, vou alterar o tipo, acho que na tabela que tá pedindo outra coisa, que eu só uso o big decimal. Vamos mudar para set float para ver. Pronto. Aqui, tá. Aqui vai ser float. Float, vamos ver se dá mais algum erro de sintaxe. Tá, aqui eu converto para float. E aqui também eu tenho que converter para float, porque é um método que retorna outra coisa. Float e get float. Pronto, agora deve estar tudo ok, vamos lá. Eu vou dar o select no banco e depois eu vou inserir na tabela teste o valor que eu peguei do fluxo de caixa. Tá dando algum outro erro, deixa eu ver. Se tem um erro, sua sintaxe, tá. Eu uso em 12598. Seja tudo isso, ou é um insert. Beleza. Pronto, não deu mais erro, era isso. Agora se eu dar um select no teste, vamos ver o que aconteceu. Pronto, valor inserido. Literalmente isso, não tem muito que inventar, tá? Se um dia a dia da programação back-end é select, trata dado, insere de novo, depois da select, faz. E basicamente é isso, tá? Bom, boa sorte aí, velho, que você continue programando e aprendendo bastante. Falou!